Fala galera, professora Carla falando. Sejam todos muito bem-vindos a esta videoaula. Tenho certeza que vocês estão morrendo de saudades da minha pessoa e também das aulas de fundamentos de cálculo aplicado, até porque é a melhor aula de vocês, né? Saibam também, queridos, que eu estou também com muita saudade de vocês. Porém, neste momento, nós precisamos nos adaptar, né? Devido a essa pandemia do Covid-19, nós estamos fazendo essas ações de gravar as videoaulas a fim de que vocês não percam nenhum tipo de conhecimento. E lembrando, pessoal, que nós não estamos em férias, nós estamos apenas nos adaptando até que passe essa situação. E aí, vocês não se esqueçam de acessar o AVA, fazer pré-aula, as atividades de pré-aula, as atividades de pós-aula, fazer também as atividades do desafio nota máxima. Isso é muito importante, galera, porque o tempo está passando, não deixem acumular e os pontos, né, estão lá, rolando, tá? Inclusive, eu já lancei os pontos daquela atividade que foi realizada em sala de aula. Eu estou me comunicando com a Raema, sempre por e-mail. Porém, pessoal, o meu e-mail está aqui, disponível para vocês, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar, se vocês não entenderem alguma coisa da explicação que eu der aqui na videoaula, entrem em contato comigo, ó. Para quem não anotou meu e-mail quando eu me apresentei a vocês, anotem agora, tá aí na tela. Tudo bem, pessoal? Bom, essa videoaula, o que é que nós vamos ver nesta videoaula? Nós vamos ver a correção dos exercícios que eu passei em sala de aula na última aula. Nós vimos o assunto era sobre porcentagem. Vamos dar uma recordada. Eu vou corrigir os exercícios que vocês fizeram, mas não deu tempo de corrigir, né? E aí, na próxima aula, nós vamos entrar em assunto novo. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. Só relembrando sobre porcentagem, eu já dei essa explicação para vocês. Nós utilizamos muito o termo porcento, porcentagem, e muitas vezes isso se torna tão rotineiro que a gente nem percebe, né? Não para pensar assim, mas por que eu estou falando 20%? Por que 100%? O que significa 100%, né? Então, na verdade, porcentagem, ela indica uma razão ou uma divisão por 100. Então, entende-se que o 100 é o todo e qualquer valor dividido por 100 é um percentual, né? 20% seria 20 dividido por 100. E nós utilizamos muito para fazer estatística, descontos. Quando a gente recebe algum tipo de desconto, geralmente é realizado em porcentagem. Quando a gente paga juros, porque atrasamos algum tipo de conta, né? Esqueceu de pagar a conta do telefone, esqueceu de pagar a conta de luz, vem lá um valor em porcentagem de juros e multa, tá? Então, aqui eu só estou relembrando, tá, gente? Que nós já vimos isso na aula passada. Então, aqui tem alguns exemplos sobre porcentagem, né? Então, por exemplo, ó, só recordando, ó, quando nós falamos que os 32 alunos matriculados em um curso correspondem a 100% dos alunos. Ou seja, 100 dividido por 100. Então, quando eu falo 100%, é sempre dividido por 100, tá, gente? Teve o sinalzinho de porcentagem, então encontrei o sinalzinho de porcentagem, ó, é sempre o valor dividido por 100, sempre. Esse sinalzinho aí, ele indica isso, tá? Vamos ver aqui, isso daí já foi explicado, regrinha de 3. Geralmente, para calcular a porcentagem, nós utilizamos a regrinha de 3, e aqui eu
apresentei para vocês, né? Nós já fizemos esse exemplo na aula passada. E aí, depois dessa explicação, dessa breve explicação, nós já fomos para os exercícios, né? Que eu vou corrigir hoje. Pessoal, não vou ficar me delongando, porque, como eu falei, é algo que vocês já usam no cotidiano, né? De vocês, então eu acho um pouco desnecessário perdermos tempo em ficar explicando a fundo o que é porcentagem. Então vamos lá, gente. Olha só, o primeiro exercício, ele diz o seguinte: a quantia de R$ 1.143 representa qual porcentagem de 2.540? Olha só, gente, com certeza eu sei que vocês sabem fazer cálculos, não são cálculos difíceis. Vocês escolheram fazer uma faculdade de engenharia agrônoma. E quando a gente fala em engenharia, significa que, com certeza, a pessoa gosta de cálculo, né? Porque engenharia é uma ciência exata. Agora vamos lá. O que tá falando aqui? Tá bem nítido, né? Tá falando que esse valor de 1.143, ele é referente a uma porcentagem de 2.540. Se ele tá falando isso, gente, significa que 2.540, ele se refere a 100%. Ele é o todo. Então, eu sei que 2.540 é 100%. O que ele está perguntando? Ele está perguntando quantos por cento o 1.143 se refere. E aí, olha só como que ficou aqui no nosso cálculo. Olha só como que foi colocado aqui, ó. Vamos nos atentar aqui para a primeira linha, tá? Então, foi colocado o seguinte: se 2.540 é igual a 100%, 1.143 é igual a x. Por que x? Porque eu não sei, né? E aí, nós fazemos a chamada regrinha de 3 ou multiplicação cruzada, né? Então, nós vamos fazer o quê? 2.540x é igual a 1.143 vezes 100. Por quê? Porque eu cruzei e fiz a multiplicação cruzada. Então, ó, ficou lá embaixo. 2.540x é igual a 1.143 vezes 100. Gente, 1.143 vezes 100 dá quanto? Como que eu faço essa continha aqui? É fácil, né? É só eu acrescentar os 2 zerinhos no final do número. Então, ficaria assim, ó. Opa, errei, gente. Vamos colocar de novo aqui. 1.143, aí eu acrescento os 2 zerinhos do 100. Deu o quê? 114.300. Tudo bem, gente? Então, olha só, continuando o nosso cálculo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que isolar o x, porque eu tenho que saber o valor do x, é o que eu preciso saber. E aí, eu deixo o x em evidência aqui, sozinho, né? Ele tá aqui sozinho, ó. E jogo o 2.540 para o outro lado. Só que aí, lembrem, tem uma propriedade da matemática que diz o seguinte: toda vez que você troca o número de um lado para o outro lado do igual, você faz o inverso da operação matemática que ele está fazendo. Neste caso, galera, ele está multiplicando, o 2.540 está multiplicando o x. Então, por isso que ele passou para cá, percebam. Ele passou para cá dividindo, tudo bem? E aí é só fazer o cálculo, né? Então, ficou 114.300 dividido por 2.540. Deu o equivalente a 45%. Então, a resposta ficaria como? Ficaria que a quantia de R$ 1.143 representa quanto? 45%
do valor de 2.540. Se vocês quiserem tirar a prova, é só fazer o 2.540 vezes 0,45 ou 45%. O resultado é para dar 1.143. Galera, se vocês ainda estiverem com alguma dúvida, volto a dizer, mande um e-mail para mim, tá? Vamos pro próximo. Número 2. O número 2 é uma questão muito fácil. Foi dada essa questão para vocês, né? Olha só. Sabe-se que 37,5% de uma distância x, então já está falando, 37,5% de x é igual ou corresponde a 600 metros. Então, quando a gente fala corresponde, pessoal, é a mesma coisa que falar que é igual, né? E aí, como é que fica aqui? Olha só, se eu estou falando de 37,5%, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo 37,5 dividido por 100. Então, gente, toda vez que eu for fazer cálculos com porcentagem, eu tenho que fazer essa conta antes. Porque se eu colocar 37,5 e o sinalzinho, esse sinalzinho não é número. Não tem como eu calcular esse sinalzinho de porcentagem. Então, eu sempre vou fazer a divisão por 100 primeiro, antes de iniciar o cálculo, tá? Então, depois de feito 37,5 dividido por 100, eu cheguei no valor de 0,375, que é esse valorzinho aqui, ó. Tá? Então, esse valorzinho é o mesmo que 37,5%. Vamos lá. Vamos ler a questão novamente? Galera, deixa eu dar uma dica para vocês. Por enquanto, os exercícios estão fáceis, estão exigindo pouca interpretação de texto de vocês, mas vou dar uma dica. Quando vocês pegarem uma questão que a primeiro momento vocês lendo não conseguem interpretar, não conseguem extrair as informações da questão, o que é que vocês devem fazer? Ler novamente. Não tem segredo. Vocês têm que ler até que vocês consigam entender, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que quando a questão é difícil, você tem que ler no mínimo 5 vezes. E aí, depois que você leu 5 vezes, você começa a extrair as informações da questão, tá? Não é esse caso aí, porque esse caso tá muito fácil, né? Então, tá falando o quê? 0,375 vezes o x, né? É igual a quê? É igual a 600. É isso que tá falando aqui no texto, ó. Sabe-se que 37,5% ou 0,375 de uma distância x corresponde a 600. É igual a 600 metros, né? Aí ele tá perguntando, qual a distância x em metros? Gente, muito simples. Então, aqui, eu simplesmente, nessa primeira linha, eu montei o que a questão está me dizendo e depois é só eu fazer o cálculo. E aí entra naquela mesma propriedade da matemática. Eu preciso isolar o x, deixar ele sozinho para eu poder descobrir o valor dele. E passar o valor que está com ele para o outro lado do sinal de igual. Então, o 0,375 estava multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então ficou 600 dividido por 0,375, que vai dar 1.600 metros. Então, essa seria a resposta correta. Tudo bem? Qualquer coisa, manda e-mail para mim que a gente vai conversando. Número 3. Meu Deus, o negócio tá ficando cada vez mais fácil, né? Então, mas vamos lá, vamos ler. Olha só, o texto é grande, é um pouquinho maior do que esse daqui, ó, do que o número 2. Ele tem uma linha a mais. Porém, olha só a simplicidade do negócio, gente. Vou ler com vocês. Vamos lá. Olha só. Uma escola tem 25 professores, dos quais 24%
24% ensinam matemática? Quantos professores ensinam matemática nessa escola? É muito fácil isso, né, gente? Então, vamos lá. Se eu tenho 25 professores, é só eu aplicar 24% em cima desse valor. Simples assim. E aí eu vou conseguir obter quantos professores lecionam a disciplina de matemática. Lembrando sempre que quando a gente escreve 24%, é a mesma coisa que 24 dividido por 100. Não se esqueçam disso. Por isso que, ó, como que eu escrevi aqui. 0,24 vezes 25, que são os 25 professores, é igual a 6. Então, nesta escola, 6 professores dão aula de matemática. Vamos para o próximo, galera. Número 4. Essa questão aí, algumas pessoas me perguntaram na sala, ficaram meio em dúvida, mas tudo é uma questão de interpretação, né? Não é questão de que vocês não sabem fazer cálculos. É uma questão de interpretação mesmo. E para solucionar isso, inclusive, olha só, galera, eu peguei essa questão de um concurso público, ó. Perceba que não é tão difícil assim passar num concurso público e que o ensino de vocês não é um ensino porcaria, não, ó. Vocês conseguem fazer cálculos, questões de concurso público. E na minha prova eu costumo colocar bastante, tá, pessoal? Então, por que eu faço isso? Porque eu acho que vocês precisam estar preparados principalmente para interpretação de dados, interpretação de texto. Eu entendo o seguinte, galera, que um engenheiro, né, ele faz uma faculdade, um engenheiro agrônomo, para ele ser gestor. E um gestor, ele tem que interpretar informações, ele tem que interpretar ideias, porque ele toma decisões. Então, é muito legal, vocês sempre leem, já falei isso em aula, vocês leem, ficar a par das informações, ver o que está acontecendo no meio onde vocês trabalham, no setor que vocês querem atuar, né? Saber o que está acontecendo no mercado. Eu quero atuar com soja, eu quero trabalhar com soja. O que está rolando no mercado da soja? Eu quero trabalhar com laranja, com cana-de-açúcar. Então, assim, sempre se intere o que está acontecendo no setor. Bom, vamos lá. Vamos resolver a questão número 4. Em um viveiro há várias araras. 60% das araras são azuis. 40% das araras são vermelhas. Então, veja só, gente. Só para vocês se situarem, vamos parar nessa informação. Ele está falando de 60% e de 40%. Perceba que a soma dá 100%. Então, o total de araras é 100%. Só que nós não sabemos números. Nós não sabemos quantidade de araras. Nós estamos trabalhando simplesmente com cálculos de porcentagem. Então, nós sabemos que 60 são azuis e 40 são vermelhas. Vamos lá, vamos continuar. Aí ele fala o seguinte: 40% das araras azuis tem bico branco e 30% das araras vermelhas tem bico branco. Que porcentagem das araras do viveiro tem bico branco? Então, olha só, não é simplesmente somar os 40% com os 30%. Os 40 das azuis que tem bico branco e os 30 das vermelhas que tem bico branco. Não. O que eu faço? Por quê? Olha só. As araras azuis, elas são em um percentual maior do total. Nós temos um total de 60% das araras azuis. E as araras vermelhas têm um percentual menor. Então, eu vou dividir aqui para vocês entenderem e depois eu mostro o cálculo. Eu vou fazer até de outra cor. Vamos colocar uma corzinha aqui azul para as araras azuis, né? Então, de azuis são 60%. Então, eu vou colocar aqui, ó, 60%.
são as azuis, né? E desses 60% das azuis, quantas tem bico branco? Vamos ver aqui, ó. 40% das araras azuis tem bico branco. Então, 40% desse valor de 60% tem bico branco. Então, a gente vai colocar um sinalzinho de igual aqui. Aí, vamos falar das araras vermelhas. Vou colocar a corzinha vermelha aqui para vocês. Bom, 40% das araras do viveiro são vermelhas. Então, vou colocar aqui embaixo. 40% são as vermelhas. Desses 40%, galera, 30% tem o bico branco. Então, percebam, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer dois cálculos. Eu tenho que fazer 30% dos 40 e eu tenho que fazer 40% dos 60. E aí, eu alcançando este resultado e alcançando este resultado, eu posso somar os dois. E aí, eu vou descobrir, eu vou saber quantas araras do viveiro tem o bico branco, tá? Então, agora, vamos ver. Creio que vocês tenham entendido o enunciado da questão, né? E agora nós vamos ver como que ficou os cálculos. Olha só. Vejam se vocês conseguem entender, é exatamente em cima da interpretação que eu fiz com vocês. Olha só. Araras azuis de bico branco. 0,6, que seria os 60%, vezes 0,4, que seria os 40%, é igual 0,24, ou seja, 24%. Então, nós estamos aqui, né? Nesse primeiro aqui. E aí, vamos ver o outro, o das araras vermelhas. 0,4, que seria os 40%, então tá aqui embaixo. 0,4 vezes 0,3, que seria os 30%, é igual 0,12, ou seja, 12%. E aí, o que nós fazemos? Nós vamos somar os 24% mais os 12%. E aí, eu vou ter essa resposta aqui. Então, a resposta correta é que nós temos, nesse viveiro, um total de 36% das araras com o bico branco. Perfeito, galera? Tá muito fácil isso, né? Tá muito fácil para esses engenheiros agrônomos. Vamos dificultar um pouco, né? Número 5. Vamos ver aqui o que é que fala a questão número 5. Essa daqui também eu vi vocês discutindo. Eu vi a turminha ali que estava encostado na janela discutindo essa questão, tá? E é o que, gente? É tudo por conta de interpretação mesmo. Vamos lá, então, vou ler com vocês. Número 5. Na compra de um aparelho, obtive desconto de 15% por ter feito o pagamento à vista. Se paguei R$ 102 pelo aparelho, qual era o preço original? Então, olha só. Qual que era o preço original dele? Eu paguei R$ 102. Só que esses R$ 102, gente, ele é equivalente a quantos por cento desse aparelho? Percebam o seguinte, vamos lá. Se eu tive um desconto de 15%, lembrem sempre, o total sempre vai ser 100%, né? Se eu tive um desconto de 15% e o total do aparelho se refere a 100%, que é o valor que eu quero saber quanto custa esse aparelho, o que eu tenho que fazer? Eu faço o 100. Opa, que letrinha feia, né, gente? Vamos caprichar. Eu faço o 100% menos os 15%.
Fazendo esse cálculo, pessoal, eu vou descobrir quantos por cento eu paguei, né? Então, na verdade, eu paguei quanto pelo aparelho? Eu paguei 85% por esse aparelho. Tudo bem, pessoal? Então, ó, percebam o seguinte, esse valor aí de R$ 102, que foi o valor que eu paguei, então os R$ 102, ele equivale a 85% do meu aparelho. Então, olha só, se... Vamos pensar aqui na regrinha de 3 novamente. Vamos pensar comigo. Se R$ 102 é igual a 85%, qual é o valor do aparelho? Ou seja, qual é o 100%? Eu não sei. Então, eu vou colocar o 100% aqui, que é o que eu quero descobrir. E eu vou colocar o X aqui, porque eu não sei. Eu sei que 102 equivale a 85%, mas o quanto equivale o 100%, eu não sei. Então, o que eu faço, galera? Vamos fazer a multiplicação cruzada. Tudo bem, pessoal? Vamos ver então como que fica? Vou mostrar para vocês o cálculo. Olha só, eu comecei a fazer desde o início, né? 100% igual a 15% igual a 85%. Fechou? Aí nós temos aqui, ó, R$ 102 é igual a 85% e X, que nós não sabemos, é igual a 100%. E aí vamos fazer a multiplicação cruzada, né? Então ficou como? Olha só, ficou 0,85x. Lembrem-se, gente, aqui, ó, eu montei a linha de raciocínio da questão, tá? Mas na hora de fazer o cálculo, galera, não se esqueça que tem que transformar os valores, tá? Então, aqui, ó, essa parte... Opa! Desculpem aí, gente, eu ainda tô aprendendo a mexer nessa funcionalidade aqui de gravação de videoaula. Inclusive, galera, eu quero um retorno de vocês, tá? Eu gostaria muito que vocês me enviassem e-mail, até para falar se vocês conseguiram entender, se a videoaula tá bem explicativa, se o áudio tá bom, tá? Enfim, me deem um feedback dessa videoaula, porque eu nunca gravei videoaula na minha vida, então eu estou aprendendo ainda a usar essa funcionalidade. Me perdoe pelos erros aqui que eu cometi, tá? E que eu vou cometer ainda se eu tiver que gravar outras aulas, tá? Então, vamos lá. Galera, voltando ao raciocínio da questão. Essa parte aqui, o que é isso? É uma extração de valores das informações da questão. Quando eu vou montar o meu cálculo, o que eu faço? Tudo que está em porcentagem, eu transformo ele em números decimais. Então, o que eu faço? Eu faço a divisão por 100. Então, nós temos aqui o valor 85% e 100%. O que eu tenho que fazer para colocar no cálculo? Eu faço 85 dividido por 100, que vai ser igual a 0,85, né? E eu faço também 100, que é o 100%, dividido por 100, que vai ser igual a 1, tá? Então, vamos continuar aqui o nosso cálculo. Então, ficou como? Ficou 0,85x, porque eu fiz a multiplicação cruzada, é igual a 102 vezes 1, que é o 100%. E aí, como nós sabemos, para que eu consiga descobrir o valor do x, eu tenho que deixar ele isolado, tá? Então, ficou x igual 102 dividido por 0,85, porque o 0,85 está multiplicando de um lado do igual, ele passa para o outro lado dividindo, ele faz a operação inversa. Enfim, pessoal, como que ficou? Ficou R$ 102 dividido por 0,85.
E aí eu tenho X igual a R$ 120. Então, gente, este aparelho, na verdade, ele custa R$ 120. Como a loja deu um desconto de 15%, aí a pessoa pagou os R$ 102. Tudo bem, pessoal? Dúvidas, perguntas? Não dá para fazer agora porque não é uma gravação, não é uma aula ao vivo, né? É uma gravação. Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Questão número 6. Questão número 6 também é uma questão de concurso público, tá? Vamos entender a questão, então. Em uma turma de ciências da computação, formada de 40 rapazes e 40 moças, tem-se a seguinte estatística: 20% dos rapazes são fumantes, 30% das moças são fumantes. Logo, a porcentagem dos que não fumam é quanto? Enfim, essa questão é um pouquinho parecida com aquela das araras lá. Araras vermelhas, araras azuis, bico branco. Então, assim, é meio parecida. Vamos lá. Não é simplesmente também, gente, somar. 30% das moças são fumantes e 20% dos rapazes são fumantes. Simplesmente somar 20 com 30, 50. Então 50% dos alunos são fumantes e 50% não são fumantes. Não é assim o cálculo. O que eu tenho que separar? O que eu tenho que entender? Eu tenho que separar. Eu tenho que fazer o cálculo para os rapazes e depois o cálculo para as moças. Então, olha só. Vamos ler a questão novamente. Em uma turma de ciências da computação formada de 40 rapazes e 40 moças. Então, nós temos 40 rapazes, vou colocar R. 40 rapazes. Nossa, tá difícil aqui, hein, gente? Vou colocar só R mesmo. 40 rapazes e nós temos 40 moças. Tá? E aí, vamos lá. Desses 40 rapazes, tem-se a seguinte estatística: 20% dos rapazes são fumantes. Então, eu vou colocar aqui, para os rapazes, 20%. 20% deles são fumantes. E para as moças, 30% são fumantes. 30% são fumantes. O que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que fazer esse cálculo. Eu tenho que fazer os 40, multiplicar com 0,2, que é 20%. E eu tenho que fazer os 40 aqui das moças, multiplicar por 30%, para saber quantos rapazes e quantas moças realmente fumam. E aí, quando eu tiver o número de rapazes e o número de moças, eu consigo saber quantos % do total fumam. E depois eu faço o restante, significa que não fuma, né? Vamos ver o cálculo? Espero que vocês tenham entendido aqui a linha de raciocínio. Vou passar aqui e mostrar o cálculo, tá? Olha só como que ficou. Já tem a resposta aqui na frente, né? Aqui na cara já tem a resposta. Mas vamos... Não olha essa resposta aí. Vamos ver o que tá aqui embaixo, ó. De 40 rapazes, 20% são fumantes, que é aquilo que eu falei para vocês. Então, 40 vezes 0,2, que foi exatamente o cálculo que eu falei para vocês. Então, nós chegamos a um total de 8 rapazes fumantes. Então, do total de alunos, 8 rapazes são fumantes. E aí, gente, vamos ver aqui o que mais, Para não fumantes, temos, então, olha só. Se 8 rapazes são fumantes e eu tenho um total de 40, então eu tenho 32 rapazes que não fumam, né? Tenho 32 rapazes que não fumam. Tá aqui, Tudo bem, galera? Então, já fizemos a conta dos rapazes. 8 fumam e 32 não fumam. Muito bem. Vamos ver das moças agora,
De 40 moças, 30% são fumantes. Então, 40 vezes 0,3 igual 12 moças. Tá aqui. Se eu tenho 12 moças que fumam e eu tenho um total de moças nessa sala, um total de 40, então 40 menos 12, eu posso concluir que 28 moças não fumam. Tudo bem, pessoal? Espero que sim, né? Qualquer coisa, já falei para vocês, me mandem e-mail. Vamos continuar a resolução. Olha só, total de rapazes e moças não fumantes. Temos 32 rapazes que não fumam, mais 28 moças que não fumam. Total de 60 pessoas, né? Em porcentagem. Então, vamos lá. O que nós descobrimos? Nós descobrimos que 60 pessoas, gente, não fumam. Beleza, eu já descobri o valor. São 60 pessoas que não fumam. Agora, isso equivale a quantos por cento? Vamos fazer o cálculo de quantos por cento isso equivale? Olha só, vamos continuar vendo a resolução, ó. Em porcentagem, eu tenho um total de 80 alunos que está para 100. Então, 80 alunos são os 100% da sala. 60 alunos está para X. Então, assim, quantos por cento? Eu sei que 60 alunos não fumam, né? 60 pessoas não fumam, mas qual é o percentual que equivale a isso? Então, eu faço a conta aqui, a multiplicação cruzada. 80x igual 60 vezes 100, né? 80x igual 6.000, x igual 6.000 dividido por 80. Por quê? Porque o 80 estava multiplicando de um lado do igual, ele passou dividindo. E aí nós conseguimos achar a resposta. 75% dos alunos não são fumantes. Então, essas 60 pessoas que não fumam equivale a 75% de alunos que não fumam. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima questão. Próxima questão é muito fácil, né? Então, número 7, olha só. Maria redigiu um relatório para um escritório de uma empresa de engenharia civil, onde trabalha. E parte desse relatório contém as informações a seguir. Então, no relatório da Maria, ela colocou aqui um relatório de custos, tá? Então, olha só. Custo total, 1.300 não, 1.342.000 é o custo total. Desse custo total aqui, ó, de 1.342.000, ela dividiu para quais setores aqui, quais setores têm os custos que somam esse total. Então, de onde vem esse total? Esse total vem do custo de construção, que é 335.500, vem custo de mão de obra, que é 469.700, vem o custo de gestão, que é 134.200, e vem custo variável de 402.600. Pergunta, ou melhor, tarefa. Determine quantos por cento representa os custos com mão de obra, de gestão, variável de construção. Na verdade, a questão, ela quer que nós calculemos quantos por cento é referente a esse custo, esse custo, esse custo e esse custo. Gente, isso é muito perguntado pelos gestores. Vocês que boa parte da sala aí já é gestor, já tem empresa, eu tenho certeza que vocês gostam de saber os custos, quantos por cento equivale cada custo dos departamentos da sua empresa. Isso é muito importante para a tomada de decisões,
Por exemplo, nesse caso, eu tenho um custo de 1.342.000, mas e aí? E custo com mão de obra equivale a quantos por cento? Eu tenho que ter uma noção. Quando a gente fala em porcentagem, a gente consegue ter uma noção se o custo está alto ou baixo. É muito mais fácil de ter um pensamento estratégico, né? Galera, aqui tá muito fácil. Tá muito fácil. Eu vou dar uma dica para vocês de cálculo rápido. Nesse caso aqui, seria o cálculo da regra de 3 ou da multiplicação cruzada. De que forma que ficaria? Eu vou escrever por cima das letras mesmo, tá, gente? Vamos pegar o primeiro custo aqui, ó. Custo de construção, 335.500. Vamos descobrir quantos por cento equivale esse custo frente ao total. Então, nós sabemos que esse custo total, ele equivale a 100%. Esse é o 100% do custo. E aí, eu tenho que descobrir quantos por cento equivale cada um dos outros. Percebe? É a mesma regrinha de 3, é a mesma multiplicação cruzada. Ficaria da seguinte forma, eu vou escrever por cima, tá? Ficaria o seguinte, 1.342.000, então vou escrever bem em cima, tá? 1.342.000 está para 100%, tá? E aí, vamos pegar o primeiro custo aqui com construção. E aí, eu quero saber o valor de 335.500, 335.500 está para X. Está para quanto? Então, eu faria a multiplicação cruzada aqui, né? Ficaria 1.342.000x é igual a 335.500 vezes 1. Por que vezes 1, gente? Porque 100% dividido por 100 vai dar 1, né? O cálculo ficaria desta forma. Porém, vou dar uma dica. Toda vez que eu tenho um valor total, um valor de 100%, e eu tenho um pedaço desse valor e eu quero descobrir quantos por cento equivale, eu simplesmente faço a divisão de um pelo outro, sempre do valor menor para o valor maior. Por exemplo, nesse primeiro caso, eu faria o quê? 335.500, 335.500 dividido por 1.342.000. Gente, o resultado disso daqui vai ser o valor em porcentagem, que vai dar, no caso, 0,25, ou seja, 25%, certo? Isso, o primeiro custo. Agora eu vou pedir para vocês, façam os demais. Vou dar um tempinho de alguns segundos, enquanto eu estou falando, vão fazendo, tá? Porque é muito fácil, eu dei essa dica para vocês que ficou super fácil daqui para frente. Vocês com certeza vão resolver a prova rapidinho, em tempo recorde. Já calcularam, gente? Quanto que deu o custo com mão de obra? 30%, 40%, 65%, quanto que deu? Quanto deu o custo de gestão? 20%, 10%? E o custo variável? Quanto deu? Vou fazer o custo de gestão. Vamos lá, vou fazer aqui com vocês. Custo de gestão. Eu tenho um custo de 134.200. Então, 134.200 dividido pelo total, pelo 100%. 1.342.000. 1.342.000. Eu dividindo um pelo outro é para dar 0,10, ou seja, 10%. Tudo bem, galera? Vou mostrar o resultado para vocês conferirem se vocês fizeram certo.
Então, o custo de construção nós já tínhamos feito, 25%. O custo com mão de obra, 35%. O custo com gestão nós já tínhamos feito também 10%. E o custo variável, 30%. Galera, importantíssimo, se esse custo aqui refere-se a 100% dos custos e esses valores são os valores pelos quais o custo total está distribuído, gente, a soma de todas essas porcentagens aqui tem que dar 100%. Se não der 100%, o cálculo está errado. Então, vamos ver, ó. Vamos ver se está dando 100%. 25 mais 35 vai dar 60, mais 10, 70, mais 30, 100%. Então, bateu 100%. O cálculo está correto. Galera, muito obrigada. Espero que não tenha restado nenhuma dúvida. Fiquem atentos, como eu falei, eu vou sempre me comunicar pela Raema. Esta videoaula eu vou postar lá no ambiente AVA, ambiente virtual de aprendizagem de vocês, tá? Porém, por enquanto, como vocês são primeiros semestres e tem muita gente nova entrando que não tá conseguindo acesso ao AVA, assim, rápido, né? Eu vou também enviar no e-mail da Raema esta videoaula, tá? Então, a princípio, eu vou fazer as duas coisas. Eu vou postar no AVA e vou enviar no e-mail da Raema. Tudo bem, galera? E qualquer coisa, fiquem à vontade para enviar e-mails para mim. E se vocês também não tiverem nenhuma dúvida, me enviem um e-mail falando um oi, falando o que eu tenho que melhorar aqui nas videoaulas. Belezinha, meus queridos? Nos vemos em breve. Um super beijo, um ótimo final de semana para vocês e até mais.